Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, mais lições, mais um tempinho juntos aprendendo no livro de Deus. Estamos fazendo um comparativo, um paralelo entre os 7 anjos das 7 trombetas e os 7 anjos das 7 taças. Como sabemos, são grupos distintos. Antes de entrarmos nos detalhes, é bom lembrar que os anjos são seres criados por Deus. Conforme lemos na carta aos Hebreus, eles trabalham, atuam ao nosso favor, atuam pelo bem do povo de Deus. Isto as Escrituras demonstram desde as origens, desde a criação, como os anjos atuaram. Isso acontecerá até o final. Por isso, aqui em Apocalipse, a ênfase o ministério dos anjos. Só temos que ter cuidado, incorremos no perigo de, ao ver tantas vezes os anjos sendo usados e acontecendo coisas maravilhosas, existe aqueles que até começam a divinizar anjos, a adorar anjos ou arcanjos. Lembre-se, nós temos 2 exemplos bíblicos e vou citar os 2 agora. É claro que o primeiro não se refere ao fato de adoração a anjos, mas a um apóstolo. Lembra que o apóstolo Pedro ia chegando na casa de Cornélio, chegando para a primeira visita, a casa cheia de vizinhos e, por divina revelação, revelação de anjos, Cornélio fez o convite, mandou mensageiros, aliás, chamar Pedro para este culto. E quando Pedro ia chegando, que felicidade, que empolgação de Cornélio. Afinal, eu sou gentil e está chegando na minha casa um apóstolo e foi Deus que me mandou chamá-lo. E então, Cornélio, com aquele zelo, com aquela contrição, ajoelhou-se diante de Pedro e Pedro se opôs veementemente, dizendo-lhe: levanta-te, porque também sou homem. E
quando a gente chega aqui no livro de Apocalipse, a gente vê João também, na empolgação de ter tido tantas revelações, tantas visões de anjos, ele se prostrou diante do anjo, mas o anjo se interpôs. Levanta-te, adora a Deus. Eu sou conservo, sou servo do mesmo Deus, nada de me adorar. Levanta-te. Então, por um lado, temos que admirar o ministério dos anjos, mas, por outro lado, jamais adorá-lo. Mas no caso, propriamente dito, dos 7 anjos e das 7 trombetas e os 7 anjos das 7 taças. A posição deles no céu, na visão de João. Os primeiros 7, João diz que eles estão, que ele viu estes 7 anjos postados diante de Deus. Aí então foram colocadas nas mãos deles, cada um recebeu uma trombeta. Então, 7 anjos com 7 trombetas. Como sabemos, era uma fase crítica em que a grande tribulação, o tempo do homem, ou seja, os dias finais do tempo do homem estava terminando e haveria agora, dentro dos 7 selos, uma intensidade maior das tragédias, das manifestações da ira de Deus. Por isso, esses 7 anjos que estavam diante de Deus receberam estas 7 trombetas. Quando a gente chega em Apocalipse 15, verso 1, até vou ler o verso, note, vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, tendo as 7 últimas taças, 7 taças com 7 últimos flagelos da ira de Deus. Agora, não se fala mais em trombeta, continua falando de anjos. O mesmo número, a mesma quantidade. 7 anjos. Agora, note no verso 8 do mesmo capítulo: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos no peito com cintos de ouro. Note bem, eles estavam com trajes especiais. E cada um deles vai dizer no verso 1 do capítulo 16, receberam taças e taças de ouro. E o que tinha nessas taças? Elas estavam cheias
dos 7 flagelos, dos 7 últimos flagelos da ira de Deus. Neste vídeo, a gente só destaca a posição diferente dos dois grupos e a posição diferente do que eles receberam. Os primeiros 7 estavam postados diante de Deus. Receberam cada um a sua trombeta para no tempo devido tocá-las. Trombetas têm o sentido de aviso, de advertência. O segundo grupo, os 7 anjos, os últimos, dentro da visão apocalíptica. João viu eles saírem de dentro do santuário de Deus que está no céu. Você sabia? Deus tem no céu, lá na sua habitação, tem o seu santuário. E João viu que saiu reverentemente 7 anjos, bem trajados, com trajes típicos do ofício sacerdotal. Eles recebem das mãos de um dos 4 seres viventes 7 taças de ouro. Note, os anjos tão bonitos, trajes elegantes, trajes sagrados. As taças também de material de alto valor, taças de ouro, mas o conteúdo delas é de provocar medo. O conteúdo nelas estavam contidos os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Nos próximos vídeos, nós veremos em detalhes estes flagelos. E sempre lembrando que eles estão ligados àquele último ai, relacionado com as 7 trombetas, e que tem o seu cumprimento na 7ª trombeta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.